Oi pessoal, eu sou a Larissa Machado, do blog de Lua, e neste vídeo eu vou falar um pouquinho da minha experiência fazendo voluntariado pelo Woodpeckers lá no Porto, em Portugal. Se você está chegando agora, aqui neste canal eu falo sobre viagens. Ano passado eu passei 4 meses na Europa, 2 meses fazendo intercâmbio em Malta, tem vários vídeos aqui no canal, e 2 meses fazendo voluntário pelo Woodpeckers lá no Porto, Portugal. Então, se você gosta desse tema, já se inscreva no canal, porque isso me ajuda bastante, e deixe seu like nesse vídeo para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e para eu continuar produzindo mais. Isso me motiva bastante. Em julho, eu viajei para a Europa para fazer intercâmbio de inglês em Malta. Esse era o intercâmbio que eu ia fazer lá em 2020, mas por conta da pandemia eu fui adiando. Então, ano passado eu acabei decidindo ir e fechei 6 semanas, e enquanto eu estava lá, fechei mais uma semana. Então, eu fiquei em Malta no total aí de 7 semanas. Conheci também a Itália, a Espanha, e aí depois que eu vi que eu não ia conseguir aplicar para o visto de estudante por conta de questões financeiras e acomodação, eu resolvi ir para Portugal, e aí eu corri no site do Woodpeckers para buscar algum intercâmbio voluntariado, buscar alguma vaga. Para quem não conhece o Woodpeckers, é uma plataforma que conecta viajantes com anfitriões. Pode ser de hostel, de ONG, de fazenda, e aí você se candidata para a vaga. E aí, geralmente, você trabalha em troca de hospedagem e alimentação. Então, eu queria ficar mais tempo na Europa, mas eu não podia gastar com acomodação. Eu já tinha feito um voluntariado pelo Woodpeckers, mas lá em 2018, na Califórnia, nos Estados Unidos. Vou deixar um link aqui nesse vídeo, né? Vou deixar aqui na descrição, falando da minha experiência. E na época eu amei, eu fiquei numa comunidade e lá eu ajudava nas tarefas dessa comunidade, né? Tem mais explicando aqui neste post e neste vídeo que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então, eu comecei a pesquisar vagas em Portugal. Bom, a primeira coisa que eu preciso falar é que, se comparado ao período anterior da pandemia, eu achei que tem bem menos vaga no Woodpeckers do que tinha antes. Tanto é que quando eu estava indo para Malta, eu olhei lá vagas e quase ninguém, tipo assim, eu acho que tinha 13 vagas e ninguém me aceitou. Quando eu tava saindo de Malta também eu tentei mais alguma coisa ali, também não consegui nada. E aí fui para Portugal, né, porque você pode escolher os países, e achei que também tinha poucas vagas. Eu apliquei para algumas em Lisboa, e aí no Porto, e acabei sendo aceita nessa num Porto em um hostel. Então conversei lá com a responsável e acertou tudo, as datas, e aí tá, né, saí de Malta, fui para Espanha e depois fui lá para lá. Mas assim, um dia antes, ela me falou que tava com muitos voluntários, então assim, para não me deixar na mão, eu ia ficar 10 dias off, depois ela ia descontar esses dias das minhas folgas. O que foi bom e o que foi ruim? Bom porque eu consegui aproveitar esses primeiros dias para conhecer o Porto e as regiões, as cidades ali perto, como Braga e Guimarães, e ruim porque eu poderia ter programado uma viagem para Paris, por exemplo, ou outras cidades da Europa ali, e não consegui porque eu fui avisada muito em cima da hora, mas né, ok. Então eu fiquei nesses dias lá conhecendo a cidade, e aí depois, e fui também observando o trabalho dos outros voluntários e a convivência assim no hostel e tal. E aí quando começou a minha voluntariado de fato, eu fiquei no check-in, porém alguns dias eu ficava também no check-out. O check-in era das 3 horas da tarde às 8 da noite, e o check-out era das 9 horas da manhã até as 3 da tarde. O check-in era para você receber as pessoas que chegavam, mostrar o hostel, isso em português, inglês e até espanhol e até francês. Uma vez chegaram umas pessoas da Argélia que só falavam francês e árabe, então tinha que ser no Google Tradutor ali mesmo. E para cuidar também da parte de limpeza, por exemplo, eu tinha que ficar de olho o tempo todo na cozinha para ver se a cozinha tá limpa, porque como é um hostel, as pessoas têm que usar as panelas, os utensílios domésticos e depois lavar e guardar, e nem sempre as pessoas fazem isso. Então, toda hora eu tava indo na cozinha, lavando vasilha, limpando e guardando. E depois da noite, quando o turno terminava, tinha que ficar de olho em questão de barulho, se os hóspedes começassem a falar demais, a ligar música, essas coisas, tinha que chamar a atenção e também ficar assim atenta a alguns problemas que poderiam acontecer. Por exemplo, começou a chover e começou a entrar água na recepção, por exemplo. Então, isso era da nossa responsabilidade. Já o check-out era você ficar das 9 às 11 da manhã na recepção, pegando o cartão, acertando as contas, né, com os hóspedes que estavam indo embora. E depois desse horário, você tinha que subir para os quartos,
e aspirar os quartos, aspirar as camas, limpar os móveis, fazer a limpeza de um modo geral. E eu achava bem pesado. E assim, eu fiquei no check-in, mas de vez em quando eu tinha que fazer o check-out. De um modo geral, foi uma experiência boa. O nosso horário assim, dos voluntariados eram 6 horas por dia, com 2 folgas na semana. Porém, como eu tinha ficado os 10 dias off, eu só tinha uma folga na semana. Se não tivesse acontecido isso, a dona ela poderia pagar a folga, né? Tipo, você poderia trabalhar num dia da sua folga e ela te pagava em dinheiro. De um modo geral, eu achei voluntariar em um hostel bastante pesado. Porque assim, o hóspede, quando ele estiver ali trabalhando, quando ele vê o staff, ele grava, né? Tipo, eu recebia a pessoa, então no outro dia, qualquer problema que ela tivesse, ela vinha atrás de mim. Isso fora do meu horário de trabalho, isso depois do meu turno. Então, assim, isso acontecendo todos os dias acaba te sobrecarregando um pouco. Então, assim, e o trabalho em si era pesado. Mesmo no check-in, tinha vezes que eu subia 4, 5 vezes no segundo andar e tal, então acabava cansando muito. Então, quando acabava o meu turno, eu geralmente só ia arrumar minha janta e dormir para descansar e pro outro dia começar tudo de novo, né? Mesmo tendo um período aí da manhã livre, tinha dias que eu estava muito cansada e não conseguia fazer nada. O outro ponto era que a dona era bastante exigente com limpeza, com barulho. E assim, eu acho que esse tipo de controle é necessário, mas às vezes eu sentia que ele era bem exagerado. E para quem não me conhece, eu sou uma pessoa muito responsável, então se é me dado uma função, eu tento seguir ela à risca e era o que eu fazia. Tanto é que a dona, né, gostou de mim e tal, me tratava bem, isso, né, só que eu sentia e via que ela tratava os outros voluntariados, assim, não tão bem. Tipo, questão de mudar o horário em cima da hora, questão de chamar a atenção na frente dos outros. Então, e por esse motivo mesmo, né, desse meu relato aí, eu preferi não falar o nome do hostel que eu voluntariei. É um hostel bastante legal, é muito bonito, é para você ficar enquanto turista, enquanto hóspede, é maravilhoso. Mas para ser voluntário, assim, tem os prós e tem os contras, assim como em todo lugar. Ah, e outro ponto também é que o hostel, ele era gerenciado, né, por uma pessoa, e tinha a mãe dela que ajudava, e aí só tinha os voluntários. Não tinha, por exemplo, um empregado do hostel, um gerente do hostel, não tinha. Então, muita coisa só acabava sobrando para os voluntariados, para os voluntários, né? Então, que acabava sobrecarregando. Então, assim, comparando a minha experiência anterior, né, numa comunidade, com o do hostel, eu preferi na comunidade. Porque, e mesmo que lá eu também não consegui viajar, porque era num lugar afastado, era numa, tipo, fazenda, eu acho que foi um tipo de experiência melhor. E isso foi bom, né? Claro, foi uma experiência. Eu pude conhecer várias pessoas, pude conhecer também um porto. E até bom pra mim, assim, me conhecer, porque eu tinha aquela ideia de, tirar um ano sabático aí pra viajar o mundo, conhecer o mundo, ficando em hostel. Eu não voltaria a voluntariar em um hostel novamente, porque é um tipo de trabalho que não combina comigo e que é muito pesado, porque assim, pela minha personalidade mesmo, eu tento fazer tudo da forma correta, tal, então eu não, muitas vezes, mesmo eu estando sobrecarregada, muitas vezes eu não concordando com aquilo, eu vou fazer a minha função, sabe? Eu sou bem assim, e eu achei bem pesado, né, voluntariar num hostel, e acaba que você, como é um voluntariado, como você tá viajando, nem sempre você vai conseguir fazer muita coisa pelo cansaço físico mesmo. E outra questão também que eu percebi, não só lá nesse hostel, mas também olhando as outras vagas no Worldpackers, é que hostel geralmente eles exigem um tempo maior. Por exemplo, eles exigem que a pessoa fica no mínimo um mês. E tem outros lugares, uma ONG, uma comunidade que vai exigir ali que o voluntário fique no mínimo uma semana. Então isso também tem uma diferença, porque no hostel você vai precisar, né, aprender o trabalho, pegar ali o ritmo, né, do trabalho, então eles exigem um tempo maior. Isso pode ser ruim para quem seja, vou viajar só um mês pela Europa, então geralmente você não vai conseguir fazer tantos voluntariados pelo Woodpeckers. Agora sim, de modo geral, a dica que eu dou é: assim que você encontrar uma vaga que você goste, no lugar que você procura, veja, né, se tem avaliações de outros voluntários. Converse com essas pessoas, porque geralmente vai estar lá a avaliação da pessoa. Mas tenta conversar com ela para saber realmente o que aconteceu. Porque o que acontece é que no final você pensa assim, não vou dar uma nota ruim. Mas teve esses lados bons e bons, igual eu, assim, eu não tive problema nenhum com a gerência do hostel, com os donos do hostel, não tive problema. Mas eu vi algumas coisas assim que eu não concordava, entende? Mas no final das contas eu avaliei o lugar muito bem.
Então, assim, converse com as pessoas para saber como que é a rotina, como que é o trabalho, se é um trabalho pesado, se não é, se dá para você... Porque se o intuito seu é viajar, se dá para você conhecer o lugar, então, assim, converse com as pessoas. E aí, lembrando que você pode se inscrever gratuitamente no Woodpeckers, olhar as vagas, ver os comentários das outras pessoas. No entanto, para se candidatar ou conversar com outro voluntário, você precisa pagar assinatura anual, que, se eu não me engano, é $49 e vale por um ano. Então, assim, você paga uma vez e pode fazer vários Woodpeckers, vários voluntariados aí pelo mundo. Então, vale super a pena. Depois eu vou fazer um vídeo aqui falando como fazer o seu perfil e ter mais chances de ser aceito em uma vaga pelo Woodpeckers. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam de dar um joinha se você gostou deste conteúdo e se inscrever no canal.